Júnior Moraes está chegando ao Corinthians, mas isso não significa que o Timão desistiu de um camisa 9 de peso. No vídeo de hoje do canal do Nicola dou todos os detalhes dessa história. Bora falar também sobre Abel Ferreira, que enfim se pronunciou a respeito do interesse do Benfica e do Granada. Será que o treinador palmeirense fica? Bora falar também sobre Rogério Ceni, irritado com o vazamento da notícia de que conversou com o Pedrinho. Ceni descartou a possibilidade de o ex-corintiano pintar no Morumbi. Bora falar ainda a respeito do Cruzeiro, entrevista bem legal do técnico da Raposa. Tem novidades importantes sobre o Flamengo. Graças à ajuda da torcida, o Flamengo encerra um longo período de prejuízos com bilheteria. Isso sem contar sobre as últimas do mercado, novidades da Copa do Brasil, você não perde por esperar. Antes, deixa eu só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo, e tô aqui para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Para não perder nada, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se e ativar as notificações para você ficar por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Quero contar que esse vídeo tem um oferecimento de Sportbet BR, a casa de apostas esportivas que não para de crescer e tem o grande Milton Neves como embaixador. Nessa sexta-feira tem coisa legal sim para você apostar lá na Sportbet BR. Por exemplo, Campeonato Português com Benfica e Vizela, Campeonato Francês com Lille e Saint-Étienne, tem também a Championship, que equivale à segunda divisão na Inglaterra. Mas separei o confronto no Campeonato Espanhol. O Atlético de Madrid recebe o Cádiz, vitória do time da casa pagando R$1,38. Se houver empate, R$4,50. E se o Cádiz surpreender o Atlético em Madrid, R$8,40 para cada real apostado. Curtiu, né? Então pega agora mesmo o link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Faz seu cadastro lá na Sportbet BR e junte-se a mim e ao Milton Neves. Se a gente confia, você também pode confiar. Bora começar com um giro de notícias e a primeira informação é de que a vitória do Palmeiras contra o São Paulo no Morumbi bateu o recorde de espectadores únicos no canal do Paulistão aqui no YouTube. O clássico foi transmitido com exclusividade pelo canal do Paulistão e 1.384.000 pessoas chegaram a estar juntas no segundo tempo assistindo a vitória alviverde. Até então, o Paulistão ainda não havia registrado números tão altos no YouTube. Legal contar também que a partida no Morumbi teve mais de 36.000 pessoas, por uma renda total de R$1.700.000. Seguindo com o giro de notícias, contar que Carlos Eduardo, atacante do Palmeiras, que estava emprestado ao Atlético Paranaense, já tem novo clube. Ele chega na segunda-feira ao Red Bull Bragantino, empréstimo até dezembro. Legal contar também que houve uma opção de compra, um valor já estabelecido. O Palmeiras já sabe quanto pode receber se o ex-atacante do Atlético Paranaense se der bem em Bragança Paulista. Quero contar também que o Vasco da Gama corre o risco de perder até 14 milhões de reais daquele empréstimo de 70 milhões obtido junto ao 777 Partners, que é o seu candidato, o seu provável comprador. Esses 70 milhões de reais caíram na última sexta-feira, mas o Sindiclubes já entrou ou está propenso a entrar na justiça solicitando 20% de penhora, por conta de uma série de pendências que o Vasco tem com os Sindiclubes. Para arrematar, bora falar que 4 das 6 partidas já disputadas na segunda fase da Copa do Brasil terminaram nos pênaltis, o que mostra o equilíbrio na competição. Os 4 vencedores nos pênaltis foram o Santos, o Cuiabá, o Curitiba e a Juazeirense, essa grande surpresa, eliminando o Vasco da Gama. Os times que conseguiram passar no tempo normal, o Azures, que eliminou o Mirassol, e o Ceilândia, que despachou o Avaí em Santa Catarina. Quero falar agora sobre o Flamengo, que vinha colecionando prejuízos no Campeonato Carioca. Depois de 10 rodadas, o rubro-negro teve déficit em 9 jogos. O que eu quero dizer com isso? Que o Flamengo pagou para jogar em 9 das 10 partidas disputadas, a única exceção foi o confronto contra o Boa Vista. Mas isso vai acabar nesse final de semana com a volta do Flamengo ao Maracanã. O estádio está de portas abertas novamente. Confronto nesse sábado contra o Bangu registrou a venda de todos os 57.500 ingressos em apenas 2 dias. Vai ser a primeira vez desde o início da pandemia que o Flamengo vai levar mais de 50 mil pagantes ao seu estádio. A última vez que isso havia acontecido tinha sido em março de 2020. Nesse confronto, né, nessa data, 11 de março de 2020, o Flamengo havia enfrentado o Barcelona de Guayaquil ainda pela fase de grupos da Libertadores. Veio a pandemia, os estádios ficaram fechados, depois foram reabertos com uma série de
de intervenções, você não tinha a totalidade dos ingressos. Por exemplo, no ano passado, o Flamengo chegou a jogar para 47.032 pagantes no dia 17 de novembro contra o Corinthians. Não havia permissão para venda de 100% das entradas. Agora, sem restrições, o Flamengo certamente vai voltar a faturar bastante dinheiro. A expectativa é de que a receita com esse jogo de mais de 57 mil pagantes no fim de semana ultrapasse 2 milhões de reais. Rubro-negro que até aqui registrou com o Campeonato Carioca 575 mil reais de prejuízo somente com bilheteria, só para vocês entenderem o drama das primeiras rodadas do estadual. Antes de mudar de assunto, só contar que o Thiaguinho, atacante que havia sido contratado alguns anos atrás pelo Flamengo junto ao Náutico, vai jogar por empréstimo gratuito lá nos Estados Unidos. Negócio com o Houston Dynamo. Se o time americano quiser comprá-lo, já sabe que vai precisar desembolsar $1,5 milhão de dólares para a próxima temporada. Bora falar agora sobre Júnior Alonso, que já tem um acordo verbal com o Atlético Mineiro. Aí você que é torcedor do Galo deve estar esfregando as mãos e pensando, bom, então ele já estreia no final de semana? Calma, o acordo verbal existe entre o zagueiro e o Atlético Mineiro. Falta o principal, um acordo com o Krasnodar, que é dono dos seus direitos econômicos. Aí você pode estar pensando, Nicola, mas o contrato dele não está suspenso? Sim, mas a suspensão indicaria que o Júnior Alonso ficasse até a metade do ano. E a ideia da diretoria do Galo e também do Júnior Alonso é estender esse acordo para que ele fique em Minas Gerais até dezembro. Tudo isso está sendo debatido entre as partes. A gente deve ter novidades nos próximos dias. É natural que o Júnior Alonso seja anunciado muito em breve como reforço da zaga atleticana. Ótima notícia para um sistema defensivo que tem se mostrado bem menos sólido do que na temporada passada. O Godin ainda não conseguiu se encontrar e a chegada do Júnior Alonso certamente reforça bastante o sistema defensivo. Bora falar agora sobre Pesolano. O técnico uruguaio do Cruzeiro deu uma entrevista bem legal ao Super Esportes. Destaquei alguns dos principais trechos desse papo. Por exemplo, o Pesolano confirmou a necessidade e a busca por um centroavante e também por um atacante de lado de campo. Como já se tornou praxe desde que o Ronaldo comprou o Cruzeiro, nomes não têm sido admitidos. Falou-se em Anselmo Ramon, do CRB, multa de R$1,5 milhão. Falou-se em Zeca, atacante do Mirassol. O Mirassol garante não ter sido procurado até o momento. Isso tudo está sendo debatido de forma interna e o Cruzeiro tenta evitar especulações. Ainda sobre o bate-papo com o Super Esportes, Pesolano afirmou que prefere jogar no Mineirão ao Independência. Ele acha que a torcida se sente mais à vontade e deve ser a casa natural do Cruzeiro para a disputa da Série B. Para arrematar, ele disse que prefere poucos e bons reforços para a Raposa ao longo da temporada. Em vez de inchar o elenco, ele imagina que o ideal fosse que fossem contratados poucos atletas, mas que chegassem em condição de titular absoluto, e isso está sendo debatido também internamente. Para arrematar sobre o Campeonato Mineiro, o uruguaio afirmou que tem assistido a basicamente todos os jogos de campeonatos estaduais pelo país. Considera o Campeonato Paulista o melhor e considera o Campeonato Mineiro com um nível de equilíbrio e de qualidade logo após o Campeonato Paulista. Ele lembra, por exemplo, que nem América, nem Cruzeiro, nem Atlético conseguiram goleadas. Dá para dizer também que o América corre enorme risco de não conseguir a vaga na fase de mata-mata. Ele ainda foi perguntado sobre sonhos, o que ele pretende fazer na carreira, e ele disse que tem a vontade de ser um treinador uruguaio fazendo sucesso no futebol europeu, isso é claro, mais pra frente. Bora falar agora sobre o São Paulo, que perdeu para o Palmeiras em casa, colocando fim a um jejum de quase 25 anos sem derrota para o rival em campeonatos paulistas no Morumbi. Rogério Ceni parecia bastante irritado na entrevista pós-jogo, por uma série de motivos, e sobrou para quase todo mundo, até para o médico do São Paulo, Tadeu Moreno. É que o gol do Palmeiras nasce no momento em que o Diego Costa havia levado uma bolada, recebeu atendimento fora de campo e estava voltando para o campo. Rogério Ceni cornetou o médico, afirmando que ele teria de reconduzir o Diego Costa para entrar por um determinado setor do campo. E o médico teria colocado o Diego Costa num lugar bem distante da posição dele. E ele reclamou da falta de atenção do médico, só para vocês entenderem se o Rogério Ceni estava pistola ou não. Mas a parte alta, a parte mais importante da entrevista, foi quando ele foi perguntado a respeito da possibilidade de Pedrinho ser contratado. Venho contando para vocês desde terça-feira na live que o São Paulo ou que o Rogério Ceni havia feito contato com o Pedrinho. E o vazamento dessa notícia enfureceu o treinador do São Paulo, que já disse que não quer mais contar com o Pedrinho. A frase é a seguinte, abre aspas: em relação ao Pedrinho, liguei para ele, falei 3 minutos e 10 segundos, não meia hora, como disse o rapaz que trabalha com ele. Essa
Parte em que ele fala, se refere ao Will Dantas como o rapaz que trabalha com ele, demonstra a irritação do Rogério com o empresário, de quem ele suspeita ter sido o responsável pelo vazamento da notícia. Rogério completa, gosto muito do Pedrinho, acho muito bom jogador, mas nesse momento não tenho mais interesse em contar com ele. Acho que ele tem de levar o jogador para outro lugar, novamente se referindo ao Will, apesar de achar belíssimo jogador. Hoje não tenho mais interesse em trabalhar com ele. Fecha aspas. Só para vocês entenderem como vazamentos de notícia acabam atrapalhando e incomodando as pessoas do futebol. A gente, na condição de jornalista, tem que tentar trazer as notícias para vocês e os dirigentes, os treinadores vão tentando esconder enquanto podem. Pedrinho deve acabar se mudando para algum clube do exterior. O Corinthians não tem feito muito esforço para contratá-lo, sem um acordo com o São Paulo e com o Botafogo ainda bastante interessado. A tendência hoje é de que o Pedrinho aguarde mais alguns dias enquanto acerta ou aceita propostas vindas de fora, especialmente da Europa. Ele tem 2 sondagens de clubes da Inglaterra, tem proposta de time de Portugal, no caso o Porto, tem outra proposta da Espanha, enfim, não faltam alternativas para o ex-atacante do Corinthians. Bora falar agora sobre o Palmeiras, mais especificamente sobre Abel Ferreira, que tem sido alvo também de várias especulações. Primeiro do Benfica, ele está cotado para assumir o lugar do Nelson Veríssimo, que é o técnico interino até o fim dessa temporada em Portugal, ou seja, até a metade do ano, e passou a ser especulado também no Granada, time espanhol que corre risco de rebaixamento e que quer contar com o treinador português para já. Depois da partida da vitória alviverde no Morumbi, o Abel foi perguntado sobre o tema e respondeu da seguinte maneira: já fui muito claro, tenho o contrato. No futebol tudo é possível, mas estou aqui para ouvir o que o clube tem para me dizer. Tudo no tempo de Deus. Vocês sabem que a ligação que eu tenho com esses jogadores é muito forte. Somos uma família de trabalho. Ganhamos e perdemos juntos. Choramos de alegria e de tristeza juntos. Vou ouvir o que o clube tem a me dizer e depois tudo a tempo de Deus, lembrando que tenho contrato. Fecha aspas. Difícil interpretar o que quis dizer o português, porque ele falou absolutamente tudo. Disse que tem contrato, então você pode imaginar, então ele fica. Depois ele fala que tudo no tempo de Deus. Depois ele diz por 2 vezes que quer saber o que o Palmeiras quer com ele. O Palmeiras já demonstrou a intenção de renovar esse contrato até 2023 ou até 2024. O Palmeiras, inclusive, na virada do ano, deu um aumento ao Abel. A grande verdade é que ele não quer se comprometer, não quer, por exemplo, prometer que fica, mas também não quer deixar na cara que pode sair a qualquer momento. Vai depender muito das ofertas e do tamanho do time. Já contei para vocês nessa quinta-feira no caso, que ir para o Granada é algo praticamente descartado. Ele quer trabalhar num clube pelo menos médio de uma das 5 principais ligas do futebol europeu, são elas Inglaterra, Itália, Espanha, Alemanha e França, ou trabalhar no dos gigantes de Portugal, Benfica, Sporting e Porto. Isso deve ter desdobramentos mais para perto da metade do ano, a partir de maio, junho, quando a temporada de fato na Europa acabar e os clubes começarem a projetar os reforços e a montagem do elenco para a temporada seguinte, beleza? Tô atento a essa história, vou contando para vocês. Tá, só mais 2 coisas sobre o Palmeiras ainda ligadas ao clássico e também ao Abel. O livro que o Abel Ferreira escreveu já se tornou o 6º mais vendido em todas as categorias na Amazon. E dos ingressos à disposição para o confronto contra o Santos nesse final de semana, jogo no domingo, no Allianz Parque, 27 mil já foram vendidos, tá bom? Bora fechar o vídeo para falar a respeito do Corinthians, da busca por reforços, mais especificamente sobre centroavante. Vi muito torcedor corintiano nas redes sociais e também no programa do Nicola dessa quinta-feira, perguntando se a chegada do Júnior Moraes inviabiliza a contratação de um 9 de peso. Levei essa pergunta para um dirigente corintiano importante, só para lembrar que eu fui o primeiro a contar que o Júnior Moraes estava na mira do Corinthians e havia negociações, tá? Mais um furinho a respeito do Corinthians. Pois bem, fui perguntar para esse dirigente com quem costumo falar com frequência e ele contou que a chegada do atacante brasileiro naturalizado ucraniano não terá ajuda da Taunza. Vai ser o Corinthians quem ficará com a responsabilidade do pagamento dos R$550 mil por mês. O contrato está sendo acertado por 2 anos. O pai do Júnior Moraes, o Aloísio Guerreiro, que foi jogador, estará nessa sexta-feira no CT do Parque Ecológico do Tietê para fechar os últimos detalhes. Essa é outra informação exclusiva que eu conto para vocês. Pois bem, como o Corinthians não vai ter ajuda da Taunza para o pagamento dos salários do Júnior Moraes, segue esse crédito com a empresa que já é parceira no pagamento dos salários do Paulinho.
Dessa maneira, dá para dizer sim que o Corinthians pode continuar sonhando com Cavani, com Soares e companhia limitada. Não são operações fáceis. Por exemplo, o Soares não deve permanecer no Atlético de Madrid, mas está na mira da Inter de Milão, do Sevilla e do Inter Miami. Já o Cavani, que não deve ficar no United, é pretendido, por exemplo, pelo Atlético de Madrid, além de ter uma série de outras sondagens também no velho continente. A menos que eles queiram voltar para a América do Sul, os uruguaios devem permanecer no futebol europeu. Se eles quiserem voltar, a Tausan vai se colocar à disposição para pagar a maior parte dos salários e tentar intermediar esse retorno dos atletas para cá, mais especificamente para o Corinthians. Ah, só para arrematar, Corinthians e Ponte Preta, Neoquímica Arena, nesse sábado, e a Ponte vai ter 3 desfalques certos, de atletas que pertencem ao Corinthians. O meio atacante Fecim, que é titular absoluto, o zagueiro Léo Santos, revelado na base alvinegra, além do Matheus Jesus, comprado pelo Corinthians e emprestado já para vários clubes. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se encontra. Abraço, tchau!